jornalista Paulo Roberto Dantas Brandão vasculhou as gavetas da sua memória para nos contar um pouco da sua vida de estudante, os anos de adolescência e juventude. Nos falou algumas histórias engraçadas de família, do ambiente de família, principalmente de hábitos à mesa, e também nos contou muito sobre as suas lembranças da escola. O primeiro jardim de infância que ele frequentou, a sua trajetória no ensino de primeiro grau no Colégio Brasília e depois os anos do ensino ginasial, o exame de admissão, o ensino ginasial e também o ensino científico que cumpriu no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe, com uma característica que poucas pessoas têm. Praticamente ele teve os mesmos colegas e fizeram a trajetória escolar juntos na escola primária, no ginásio e no científico que cumpriram no Colégio de Aplicação. Primeiro no Colégio Brasília e depois no Colégio de Aplicação. É muito bom ouvir as memórias do jornalista Paulo Brandão. Era dona de casa, que gostava de livro. Eu acho que isso eu herdei dela. Ela gostava do livro, não era só de ler. Tinha algo engraçado que se alguém emprestasse um livro a ela e ela gostasse, ela devolvia e comprava um para ter lá na estante, o exemplar dela, diversos desse. Ela tinha uma grande amiga dela, Dona Helena, esposa do seu Raul, e nas viradas ela emprestava livro a outra, coisa e tal. E, de vez em quando, ela dizia, meu filho, ela me prestou esse livro, eu gostei muito, muito, muito tempo. Me compre um para mim. Eu disse, mas ela não já leu? Mas eu quero ter lá. Então, ela gostava do livro, gostava de manusear, de guardar, de cuidar do livro. Isso, e ela ficou com a biblioteca que era do meu avô, que eu fiquei. Todo mundo tinha que acordar. Minha irmã Hortência, cedo foi interna em Salvador, nas Mercês, tá? Quando era assim, ginásio, etc. Ela tinha arranjado um namorado, meu pai não queria, despachou-a para as Mercês. Quem cuidava dela era Zé Calazans, tá? O professor Zé Calazans, que era amicíssimo da família, etc. E ela, quando saía do colégio, assim, era interna, toda, ela ia lá para casa de Calazans, ali no pé da ladeira da Barra, no edifício Alagoinhas. Assim, a gente tinha que estudar de manhã, etc. Então tinha que ir para o colégio cedinho, tá? Aí de tarde tinha que fazer a mesa, todo mundo, e era o maior, era um negócio assim meio solene a mesa. Ninguém ia à mesa sem camisa, ninguém fazia uma esculhambação à mesa. Tanto é que eu tenho um fato já bem posterior, estavam já, antes do meu pai morrer, estavam todos os netos lá, a gente estava todo almoçando na casa do meu pai, e os netos já virou uma bagunça, já virou uma esculhambação. Então, lá para as tantas, estava todo mundo à mesa, e ele estava com o meu sobrinho Gustavo, que era o mais novo, no braço, assim, coisa e tal, e vejo meu pai colocando o Gustavo por cima de todo mundo para meter a mão no negócio de arroz que estava lá, e eu reclamei. Disse, meu pai, com a gente o senhor era extremamente rígido à mesa, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Com os netos é exclamação. Ele disse, porque com vocês eu tinha a obrigação de educar, com os netos não. Não, era o tradicional, café com leite, feijão, cuscuz. Tinha que ter cuscuz de manhã. Tá. Tem um fato interessante, que uma tia, uma esposa de um irmão do meu pai, que morava em São Paulo, moravam em Santo André. E vieram aqui, que iam a Penedo, né, visitar minha avó, etc. E ela era doida, ele nunca tinha comido cuscuz e queria comer cuscuz. E aí, e chegou lá em casa, tá, aí
no jantar, porque tinha, no jantar tinha cuscuz, e no café da manhã tinha cuscuz, milho. E ela aí comeu cuscuz no jantar, no outro dia, no café da manhã, ela cuscuz lá, coisa e tal. No terceiro ou quarto dia que ela estava aqui, ela procurou minha mãe, e olha, se for por mim, não precisa fazer mais cuscuz, não. Aí minha mãe... Não, não é por causa de você, não. Aqui tem cuscuz no café da manhã e no jantar não precisa comer, não. Pelo amor. Aí, essa tia Yolanda, Yolanda devia ter de sair do cuscuz por todos os poros, e comer cuscuz da vida, certo? Ela estava pensando que era para ela, né? Não, cuscuz era normal, naquela época tinha empregada doméstica, né? Normalmente tinha duas, tinha uma cozinheira, tinha uma copeira, ainda tinha tinha uma que foi babá de minha mãe, era Ana, que a gente chamava de Nanisa, morava em Maruinha, ia para lá, e quem passava ferro, quem organizava as coisas assim na casa, mas era esse o normal, nada o básico era o cuscuz que comia-se ou com ovo ou com leite, manteiga e leite, uma coisa, mas se comia-se cuscuz no café da manhã e no jantar. Tá? Mas no resto era o trivial, simples, sem nenhum arrobo mais o arroz, feijão, um bife, um malaçado, sempre o lombo cheio, sempre era o prato especial, nunca, sempre era essa, nada tinha o jantar, tinha a comida, arroz, feijão, etc. Jantar, mas tinha sempre cuscuz. E as crianças normalmente só comiam cuscuz e um café com leite. Era uma autoridade meia, ela não era muito autoritária, meu pai era bem mal. E quando tinha um problema mais a se resolver, era meu avô que vinha resolver. Meu avô Orlando, ele era muito assim, ele não era piegas, não era daquele que estava fazendo, não era piegas. Essa explicação de minha irmã, que me disse outro dia, a gente estava conversando, dizendo que meu avô não era piegas, mas ele era muito ligado aos netos, certo? Ele era ligado aos netos. Agora, não era daquele de estar, sabe? Mas ele, então, quando tinha eu me lembro dele indo me pegar na escola, tá? Certo? E se você quiser um negócio marcante, naquela época braba da política, daquela que se matava, tá? Teve determinado tempo que a gente só saía da escola com o guarda-costas dele. Tá? Certo? Tinha o guarda-costas, apesar de que no normal a gente ia e voltava, coisa e tal, do bambam, mas ele, pelo tempo que ele teve que andar com o Tony, que era um guarda-costas dele, que era meio um armário embutido, meio frouxo, mas era um armário. Mas era um armário embutido feio que doía, e que Tony ia pegar a gente, etc., sabe? Porque a ordem da escola era. Isso foi um determinado tempo. Depois, óbvio que não perdurou, mas eram épocas brabas, né? Ele era autoritário, ele era uma figura autoritária, né? Mas também não era de muito carinho, não era. E principalmente como ele estava sempre muito... repare, quando ele voltou para casa, para ficar em casa, etc., eu já estava na faculdade. Tá? Então, minha juventude, minha infância toda, era ele ausente por essa questão de trabalho. Agora, era preocupado, cobrava nota, cobrava estudo, dava surra. Ele era uma figura assim, ele cobrava excesso, mas oferecia tudo. Ele era uma figura interessante, tá?
Agora, foi uma opção que ele teve à época. Ele não... o Banco do Brasil tinha uma carreira, tipo assim, as promoções tipo militar, né? Assim, tinha toda uma carreira organizada, etc., né? Tá? E o ponto alto que seria aqui seria ser gerente da agência central daqui de Aracaju, etc. Isso ele não conseguiu. Então, a saída era ser inspetor, que era superior ao gerente da agência, mas ele teria que sair daqui, né? E quer dizer, teria que estar nessa vida. Então, foi mais ou menos aí. Agora tem uma certa dificuldade de escrever. Agora, engraçado é que depois de idoso, já coisa e tal, ele era extremamente carinhoso, extremamente com os netos. Com os netos era a mãe era a típica dona de casa vamos dizer assim, com com a peculiaridade de gostar muito de ler, de livros, etc. Escrevia bem. De vez em quando se metia a fazer alguma coisa de arte manual e fazia bem, etc. Mas nunca teve uma atividade. A atividade dela foi cuidar da casa, cuidar de tudo. Quando teve que aprender, saber a manejar as finanças, a pagar as contas, a fazer as coisas, a ir a banco, etc., que naquela época as mulheres não tinham esse costume, né? Não era todo. Então, era essa a vida. Era meio quando nós morávamos na rua Senador Hollenberg, ela era meio uma xerife do quarteirão, ela tinha certa ingerência na vida dos vizinhos, quando tinha qualquer coisa, chama a Dona Ieda. E os vizinhos a respeitavam sempre, etc. Um outro problema é o seguinte, repare, na família de meu pai, não havia ninguém aqui em Aracaju. Tá? Meu pai era de Penedo, os homens todos migraram de Penedo, tá? Todos os três foram para o Rio, os três, havia um mais novo, logo mais novo que ele, mas os outros dois mais velhos, e esse mais novo já tinham saído para o Rio de Janeiro, e ele iria tomar o caminho do Rio. Depois um foi para São Paulo, o mais velho. Era funcionário da COFAP, e os outros dois moravam no Rio de Janeiro. E meu pai pretendia ir para o Rio de Janeiro, mas passou no concurso do Banco do Brasil, ainda com 18 anos. Tá? Aí ele podia optar, como ele passou muito bem lá na frente, nos primeiros lugares, etc., ele podia optar ou para Maceió ou para Aracaju. Tá? Ele, então, optou por Aracaju. Por quê? Porque de Penedo para Aracaju era mais fácil do que de Penedo para Maceió. Porque de Penedo ele pegava uma gaiola, o comendador Peixoto, ia até Propriá, tá? E de Propriá pegava o trem para Aracaju. Tá? Se ele fosse para Maceió, era muito mais complicado. Tá? Então, e não tinha ninguém aqui em Aracaju, da família do meu pai. Né? Nunca teve dos Brandões, né? Que nunca houve ninguém aqui, sempre era tudo. Então, nossa ligação sempre era com a família materna, apesar de que a gente cultivava passar as férias lá no Penedo, tá? Lá na casa de minha avó, que era, tá? A gente sempre ia, tudo, mas nossa ligação era com a família materna. Tá? Minha mãe, já no fim da vida, uma vez ela desabafou assim: eu pensei que você fosse ser um político, coisa e tal, certo? Eu digo, minha mãe, não deu. Um pontinho de mágoa, assim, talvez de decepção, não sei. Meu pai meu pai projetava que eu fosse estudar engenharia fora. Botou na cabeça, queria, você não quer, coisa e tal, e eu até me ensaiei em ir a Campina Grande, mas depois resolvi ficar por aqui. Seu Orlando tinha feito um apelo para ficar aqui, coisa e tal. Tá? Mas sempre tem
esses projetos. Porque, repare, o grande problema é que nós éramos os netos mais velhos de meu avô. Tá? Certo? Porque os dois outros filhos de meu avô, Evaldo e Augusto, moravam no Rio. Ambos casaram tarde. Tá? E ambos só foram ter filhos bem depois. Então, os filhos deles são bem mais novos que eles. Cada um só tem um filho. Tá? E o Evaldo já morreu, o Augusto está vivo. Então, cada um Evaldo tinha um filho e Augusto uma filha. E moravam no Rio. E mesmo assim, bem mais novos. Hélio já casou. Ele era o mais novo, bem mais novo que minha mãe. Então, quando o Hélio casou, nós já estávamos, né? Eu fui porta-aliança, tá, do casamento de Hélio, tá, com Maria Helena. Então, repare, Roselena, que é a filha de Hélio, a mais velha, é da idade de minha irmã mais nova, de Vera Dulce. Então, nós éramos os netos. Os netos eram nós, Hortência, eu e Ricardo. Tá? Éramos os netos. Depois foi que chegaram os outros. Né? Basicamente, era isso aí. Então, por isso, essa ligação muito forte com o meu avô Orlando. Né? E com minha avó Dulce. Dona Dulce era quem era com o Ricardo. E quando ele perguntou, vai para onde? Ele disse, vou para casa da minha avó. Ele disse, tá bom, eu vou para minha casa. Que a casa era de minha avó. Repare, eu tenho uma lembrança, engraçado, no colégio, eu estou em Brasília, Colégio Brasília. Fui de um jardim da infância, algo temporário, não do jardim daquele, não. Eu fui um que uma moça criou, que era lá perto do Brasília, na Rua da Frente, que era na Rua da Frente. E eu me lembro, assim, de algumas coisas do jardim. Agora, me lembro do curso infantil do Brasília, eu lá, do curso Admirável. Pronto, esse aí. O Tala foi minha colega. Conheceu no Jardim Mate Admiráveis. Eu me lembro de algumas pessoas assim, que foram meu colega nesse jardim de infância, o Mate Admirável. Esse aí eu tenho. Agora, engraçado, não tenho lembrança do primeiro dia lá no Brasília, mas me lembro no Brasília, porque eu fiquei no Brasília do curso infantil, a quarta série, tá? Depois todo mundo fez exame de admissão, e a maioria absoluta da turma fez exame de admissão para o GA. Tá? Então, a turma basicamente saiu do Brasília para ir para o GA. O núcleo da turma, alguns outros foram se agregando e alguns não foram para o GA, mas a gente saiu do Brasília para o GA. Então, a gente teve uma continuidade da turma, tá? Até o terceiro científico. Né? Até hoje eu a encontro, eu não sei o sobrenome dela. Era uma loura. Tá? Até hoje, de vez em quando, eu encontro com ela e ela me reconhece e ela gosta de mim. Mas eu não me recordo o primeiro nome dela. Né? Ela foi minha primeira professora no curso infantil lá no Brasília. Tá? Fui no Brasília, teve algumas professoras aí no meio, mas tinha Dona Helena. A Helena morreu recentemente, com 100 e poucos anos. A Helena era muito boa gente. E Dona Laíde, do Brasília, que era mais ranzinza. E Dona Laíde hoje é minha vizinha aqui no meu prédio, mora no meu prédio, tá? Bem velhinha, etc. É a única pessoa na vida que me chama de Paulo Roberto. Coisa professora. Coisa professora. Foi minha professora no 4º ano do Brasília, mora aqui no meu prédio, é minha vizinha. Eu era bom aluno de matemática e sempre gostei de história. Tá? Eu sempre gostei de história. História sempre foi assim, o ponto forte. Mas era bom aluno de matemática. Não era mau aluno de matemática, não. Fui sempre bom aluno. Não, nada, nunca fui CDF, não. Nunca fui daquele. Nunca fui da turma de lá da frente, não. Também nunca fui da turma lá do fundão e nenhum, mas eu sempre fui bom em matemática, sempre gostei, sempre matemática e de história. História eu adorava também e sempre
Até hoje, nós nos mantemos em contato com os grupos de WhatsApp. Apesar de que, muito recentemente, essas discrepâncias políticas nos fez mais ou menos romper, mas nós temos contato. Tem colegas que me telefonam quase todos os dias. A mais próxima, que até hoje nós temos ligação, é Valda Muricy. Tá? Valda é muito ligada, muito amiga, certo? Tá? Então, todo dia a gente se fala. Eu fui advogado dela no divórcio dela, mais ou menos recente. Toda a vida foi desde pequeno. A gente diz que a gente se conhece desde os 7 anos e a gente continua velho, continua se falando para alguém. Mas tem Souza, que é médico. Souza foi meu colega. Souza, e era amigo. Souza, a gente é amigo de ir para futebol, para coisa e tal. Eu disse a ele que nós só tivemos uma divergência séria na vida, que ele foi torcer pelo Botafogo. Pô, aí é um problema sério. Aí ele ir para a história. Mas Souza, Maria Tereza Barreto, filha do Dr. José Augusto Barreto, Sônia, filha de Celso de Carvalho, que hoje mora no Rio Grande do Norte, Sônia Carvalho. Tem alguns que eu não vejo há muito tempo, né? Mas tem Hélio Aragão, que morou fora, depois voltou para cá, que é engenheiro eletricista, ou engenheiro eletrônico, uma coisa dessa. Tá? Tem uma série. A esposa do Dr. Lauro Fontes, Ângela, uma figura muito interessante, que é médica pediatra, muito inteligente, foi minha colega também a vida inteira. Denise, que era filha de Petrônio Gomes, tá? Irmã de Petrônio, tá? Denise também foi aí tem uma série, Rosana, que foi a primeira esposa de Mirabeau. Tá? Tem uma gêmea, Sheila e Ângela. Tinha uma série de Wilman Calazans, que era. Tinha uma série de figuras. Aí. Era um terror. O pior de tudo é o seguinte, é que, por exemplo, no Brasília, o terror maior é o seguinte: como o pessoal todo ia para o GA, era uma coisa que o Brasília, que principalmente Dona Laíde, que era a mais casquinha de todas, minha vizinha, que era exatamente a professora do último ano do primário, que era o 4º ano, né? Ela só queria que fizesse exame de admissão para o Brasília, ou para o GA, os meninos que ele sabia que iam passar. E ela desencorajava quem ela achava que não iria passar, porque ela queria que todos que fossem ostentar os 100%. É de sempre. Ivan Leite foi meu colega, viu? Mas Ivan ficou até o 2º ano, mais ou menos. Tá? Ricardo Hagenbeck Sobral também. Eu me lembro desse fato, lembrei dos dois agora, porque a Dona Laíde não queria que nós 3 fizéssemos exame de admissão Brasília. Ela achava que nós não íamos passar. E cismou, e e eu fiquei me assim, não, eu vou fazer, e falei com minha mãe, não, você vai fazer, certo? Para o Brasília. E nós estudamos, eu, Ricardo e Ivan, certo? E ela não queria que nós estudamos para burro e passamos 11º, 12º e 13º lugar. E fomos lá mostrar a ela, tá? Que nós passamos bem, né? Eram 40, se eu não me engano, só passamos no terço de cima. Você tem toda aquela diferença. No primário é aquele professor polivalente, né? Só o professor, uma outra matéria. No GA já era outro esquema. Mas tudo foi facilitado por 2 coisas. Primeiro é que praticamente o miolo da turma migrou do Brasília para lá. Então, a gente não teve o impacto de encontrar uma turma nova, etc. O segundo é que era um colégio relativamente pequeno. Você tinha uma turma de cada série.
com exceção de uma turma que era anterior à minha, que era uma experiência que eles tiveram para ampliar, para criar 2 turmas de cada ano, mas não deu certo. Tanto que no meu ano já não teve 2 turmas, só foi uma, a turma exatamente anterior à minha. Tá? Então era pequeno, era relativamente pequeno, e isso facilitou em grande parte. Quando eu entrei, a diretora do GA era Lindalva Cardoso Dantas. minha professora de português, do tempo, coisa e tal. Freitas foi do meu tempo, eu não sei se a ordem foi essa, mas Freitas foi Rivas, Juan José Rivas Páscoa. Freitas, eu não me lembro mais quem era a Lindalva. Freitas foi um tempo bem... e Lurdinha, uma que era professora de História, foi durante, no final, Lurdinha foi diretora também. Certo. Jussara Leal foi minha professora de francês. Tá? E eu me dava bem com ela, etc. Teve um fato interessante que ela ousou me deixar em segunda época. Fiquei em segunda época de francês. Foi um trauma. Tomei aquela bronca homérica de meu pai com todos os... com tudo que tinha direito. E fiquei em segunda época de francês. E passei minhas férias estudando, tomando aulas particulares de francês com Rosa Virgínia. Tá? Que depois foi a minha professora de português, lá na frente. A Rosa Virgínia me ensinava francês. Eu não sabia milfa de francês. Mas decorei aquele treco e aprendi e estudei para burro. E tive um pega-cu lá na prova lá da segunda época, quando eu peguei, Rosa Virgínia foi fogo comigo ali, me ensinando mesmo, e eu sabia tudo. Aí comecei e em pouco tempo eu tinha respondido a prova toda, eu digo, vou tirar 10 dessa desgraça, né? Para fazer desfeita a época. E aí tinha feito minha prova e estava ajudando os circunvizinhos. E tinha uma menina que era boa aluna, muito boa aluna, coisa e tal, mas também sabia ler o francês e tinha ficado segunda época juntamente comigo. E eu estava ajudando a dita cuja. Quando aí Jussara viu alguma coisa, aí virou, disse, fulana, eu vou te tirar daí, mas não é por causa de você não, é por causa de Paulo. Porra, aquilo ofendeu. Aquilo ofendeu. Quando terminou, eu fui para o... Assim, você fez isso, mas, porra... então, tem essas coisas. Agora, eu tive Freitas, eu fui aluno de Nicodemos, matemática. Freitas foi Nicodemos também. Nicodemos foi professor no primeiro ano de matemática. Uma figura já do científico, etc., tinha Conceição Ouro, que era professora de literatura. Essa me impressionou muito. Didática, pelo trato, etc. Freitas era meio enjoado. Freitas era chato. Que tinha mais... tinha Lurdinha, Terezinha Belém, que era professora de português. Tinha Osana, sabe quem é uma baixinha? Osana foi professora de geografia. Né? Aí tinha uma turma. Lá no final, a gente já estava no terceiro ano, entraram alguns, tinham saído comer. O Reparinho, o GA, que deveria ser o colégio de aplicação, mas tinha um vício de origem de todos os colégios de aplicação por aí. Viraram colégio de elite. Então, era o colégio de elite. O GA era colégio de elite, quando não deveria ser. Que depois eles tentaram consertar, não sei se chegaram a consertar, não sei como é que está lá. Mas o GA era elite. Quando eu entrei, o GA ainda era a Faculdade Católica de Filosofia. O GA era o colégio de aplicação, era colégio já, de aplicação da Faculdade Católica de Filosofia. Acho que 69, passou já a ser incorporado da universidade. Eu estava terceiro ano, uma coisa por aí.
Eu fiz científico até o terceiro ano. Lá só se dividia no terceiro ano. Porque aí não era mais clássico e científico. Já era o colegial, mas o terceiro ano você tinha exatas ou humanas. Aí eu fui fazer humanas. Era o único homem da turma. Aí eu fui fazer humanas. Aí eu fiz humanas porque eu ia estudar economia. E no... Não tinha... de modo geral, até os que eram científicos foram do mesmo do ginásio, etc. Era mais ou menos um ciclo fechado. Não teve. Uma figura que me impressionava era a Conceição Ouro. Essa me impressionou bem pelo trato, né? Ela mantinha a turma na mão numa maciez, que me admirava. E era uma mulher bonita, era uma figura extrema. Fui aluno de Rosa Virgínia, como eu disse, agora já no já em português, etc. Tá? Era razoável, não era, mas eu gostava de matemática, e sempre matemática. Tanto que eu tive certa fase, quando entrei na faculdade, eu tive os cálculos da vida e eu não tive muita dificuldade nos cálculos 1 e cálculos 2 da vida que a gente vê na faculdade.